A irmã de Preta Gil apareceu de forma inesperada e trouxe uma notícia que ninguém queria ouvir. Ao vivo, com a voz embargada e lágrimas nos olhos, ela quebrou o silêncio e revelou o que realmente está acontecendo. O Brasil parou para ouvir. O que ela disse deixou a família em choque e abalou o país inteiro. Essa é, sem dúvida, a fase mais difícil da vida de Preta Gil, e o que vem a seguir pode mudar tudo. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai entender por que essa história emocionou milhões. O país ficou em silêncio por alguns minutos quando, no horário nobre, Bela Gil apareceu com os olhos marejados no programa Saia Justa. Conhecida pelo jeito calmo e suas palavras sempre na medida certa, ela surpreendeu a todos ao falar pela primeira vez sobre a situação delicada que sua irmã, Preta Gil, enfrenta. O estúdio ficou completamente quieto. O que seria dito não seria fácil, nem para ela, nem para quem assistia. Com a voz embargada, Bela começou: "Eu nunca imaginei que precisaria falar disso assim, mas chegou um momento em que não dá mais para fingir normalidade." Era a primeira vez que ela se pronunciava de forma tão sincera e profunda sobre a luta que a família enfrenta nos bastidores, uma luta diária, silenciosa e cheia de dores. Enquanto falava, os olhares atentos das colegas de bancada revelavam o peso daquele momento. Ela continuou, tentando manter a calma: "É muito difícil continuar a vida normalmente quando uma parte tão importante da gente está sofrendo tanto. A Preta sempre foi nossa força, nosso riso mais alto, nossa alegria em forma de pessoa. E vê-la nesse estado é devastador." A emoção tomou conta do estúdio. Bela não segurou as lágrimas ao lembrar de momentos recentes com a irmã, e disse que mesmo diante de um quadro clínico instável, a família ainda mantém a fé. "A gente acredita em milagres, sim. Acredita que o amor cura, mas também estamos nos preparando para tudo. Isso é o mais difícil de admitir." A sinceridade do discurso tocou o país. Internautas correram às redes sociais para manifestar apoio à família Gil. As hashtags #Força Preta e #Estamos com vocês ficaram entre os assuntos mais comentados da noite. Celebridades, fãs e até figuras políticas se uniram em mensagens de carinho e solidariedade. O desabafo, embora carregado de dor, também serviu para aproximar o público de uma realidade que muitas vezes é escondida: a angústia de ver alguém que se ama lutar contra uma doença tão cruel. No entanto, não era apenas sobre doença que Bela falava. Era sobre amor, medo e esperança. Era sobre a fragilidade humana. Era um chamado ao carinho coletivo, ao acolhimento. Ela sente esse amor. Cada mensagem, cada prece, cada pensamento positivo, tudo isso chega nela, de algum jeito. "E isso faz diferença", disse, apertando as mãos no colo como quem tentava segurar a si mesma. O momento, transmitido ao vivo, não só revelou o estado emocional da família, mas também reacendeu o debate sobre como o Brasil lida com a dor pública de seus ídolos. A comoção foi inevitável, mas o que viria a seguir ainda deixaria todos ainda mais aflitos. Poucos sabiam que, mais do que irmãs, Preta Gil e Bela Gil sempre tiveram uma relação quase maternal. Com uma diferença de mais de 10 anos entre elas, Bela cresceu sob os cuidados da irmã mais velha, enquanto a infância da filha de Gilberto Gil se desenrolava entre livros de culinária e brincadeiras no quintal. Era Preta quem muitas vezes estava por perto para garantir que tudo estivesse bem. Ela não apenas cuidava, ela protegia, ensinava e inspirava. Bela relembra momentos marcantes. As noites em que Preta cantava para ela dormir, os conselhos antes das provas da escola, o colo seguro nas horas de choro. Ela sempre esteve ali. "Quando minha mãe viajava, era a Preta que fazia meu cabelo, me levava para os compromissos e até me ensinava a lidar com os meninos na adolescência", contou certa vez. A conexão delas era profunda e cheia de afeto. Mas a vida, imprevisível como é, mudou os papéis. Agora, é a irmã mais nova que se vê na missão de cuidar. Desde o início do tratamento de Preta contra o câncer, Bela passou a estar cada vez mais presente, física e emocionalmente. Ela reorganizou a agenda, adiou compromissos e colocou a saúde da irmã como prioridade. Em silêncio, ela esteve ao lado dela em cada sessão difícil, em cada dia de incerteza, em cada madrugada de dor. Os gestos de amor nem sempre foram públicos, mas sempre intensos. Bela fazia massagens nos pés da irmã quando ela não conseguia dormir. Lia em voz alta livros que Preta gostava, só para distraí-la um pouco. Ficava em silêncio quando a dor falava mais alto, mas nunca saía do quarto. Cada pequeno cuidado era um grito de amor sem palavras. Essa convivência diária transformou ainda mais o elo entre elas. Não era apenas sobre cuidar da saúde, mas sobre alimentar a alma. Bela, conhecida pelo equilíbrio e introspecção, se tornou o alicerce emocional da família nesse momento frágil.
Era ela quem mantinha a esperança viva, mesmo quando tudo parecia desabar. E foi nesse cenário delicado que uma nova etapa se iniciaria, marcada pela separação forçada entre as duas. A distância, cruel e inevitável, traria novos desafios. Depois de meses de dedicação intensa ao lado da irmã, Bela Gil precisou retornar aos Estados Unidos, onde mora com o marido e os filhos. A decisão não foi fácil. Preta compreendia a responsabilidade de Bela com a própria família, mas o coração pesava. A distância geográfica entre elas se transformou em um novo obstáculo emocional. Estar longe em um momento tão delicado parecia um castigo. Mas mesmo separadas por milhares de quilômetros, as duas não deixaram de se conectar. As videochamadas se tornaram diárias. Pela tela do celular, Bela acompanhava exames, fazia orações, escutava as queixas da irmã e compartilhava palavras de alento. O tempo, ainda que curto, era intenso. Era nesses pequenos encontros virtuais que se mantinha viva a chama da cumplicidade entre elas. A conexão entre as duas não passava despercebida. Em um evento ao vivo nos Estados Unidos, Bela interrompeu o protocolo e fez uma declaração pública com a voz embargada. Disse que pensava em Preta todos os dias e que a força da irmã era sua maior inspiração. As imagens viralizaram imediatamente. Trechos do discurso rodaram o Brasil. Nas redes sociais, fãs, artistas e anônimos se emocionaram. Era impossível não sentir a dor e o amor que estavam por trás daquelas palavras. Apesar das personalidades tão diferentes, Bela mais introspectiva, Preta vibrante e cheia de presença, as duas sempre se completaram. Enquanto Preta irradiava a vida, Bela organizava os bastidores com descrição. Enquanto uma enfrentava os holofotes, a outra oferecia equilíbrio nos bastidores. Agora, mesmo separadas, essa harmonia seguia firme. E foi justamente essa força, construída ao longo dos anos, que sustentaria o momento mais delicado que ainda estava por vir. A saúde de Preta passava por um ponto crítico. A família, mesmo tentando manter a esperança, começava a lidar com a possibilidade que ninguém queria nomear. Durante mais de um ano, Preta Gil enfrentou uma batalha intensa contra o câncer. Foram meses marcados por internações, cirurgias, sessões de quimioterapia e radioterapia. Em cada etapa, a esperança se renovava, mas os resultados nunca vinham como o esperado. Os médicos fizeram tudo o que estava ao alcance da medicina brasileira. No entanto, a doença insistia em avançar. A cada exame de controle, a família esperava por boas notícias. Mas o que vinha, na maioria das vezes, eram relatórios desanimadores. A quimioterapia intensiva, que tantos efeitos colaterais trouxe, teve resposta mínima. A radioterapia ajudou por um curto período, mas logo deixou de surtir efeito. Em paralelo, Preta também tentou terapias alternativas, como alimentação especializada, fitoterapia, acupuntura e meditação guiada. Tudo em busca de equilíbrio físico e emocional. Nada disso, porém, foi suficiente para deter a progressão silenciosa do tumor. A situação chegou a um ponto crítico quando os médicos declararam que não havia mais protocolos eficazes disponíveis no Brasil. Era um golpe duro. Ouvi-lo foi como ter o chão arrancado. Preta, que nunca deixou de sorrir mesmo nos piores dias, agora começava a demonstrar sinais de cansaço emocional. Era como se, aos poucos, sua energia estivesse sendo sugada pelo desgaste do processo. Foi então que surgiu uma alternativa ousada e arriscada. Após muitas conversas com especialistas e familiares, Preta decidiu buscar uma nova esperança nos Estados Unidos. O destino, o renomado Memorial Cancer Center, uma das instituições mais avançadas do mundo no combate ao câncer. A decisão não foi simples. Implicava uma mudança completa de rotina, desafios com o idioma, barreiras burocráticas e o impacto de estar longe de parte da família. Mas diante do cenário limitado que se desenhava no Brasil, não havia mais tempo para hesitar. Era preciso tentar. O anúncio da ida para os Estados Unidos foi recebido com uma mistura de esperança e apreensão. A imprensa repercutiu a notícia e os fãs, mais uma vez, inundaram as redes sociais com mensagens de apoio. "Estamos com você", Preta virou mantra. A comoção crescia à medida que todos compreendiam que aquele novo passo era, na verdade, a última chance real. Chegar ao centro médico americano trouxe consigo uma atmosfera diferente. Apesar do cansaço visível, havia um brilho novo nos olhos da cantora. Era como se, por mais improvável que parecesse, ela ainda acreditasse em um milagre. O tratamento que a aguardava era experimental, e isso significava riscos, mas também significava possibilidade. E foi com essa esperança renovada que Preta se preparou para iniciar o protocolo, mesmo sabendo que os próximos dias seriam os mais difíceis da sua vida. O Memorial Cancer Center, na Flórida, era conhecido por seus protocolos inovadores.
Foi lá que Preta Gil deu início a um tratamento experimental com drogas ainda em fase de testes. Nenhum dos medicamentos havia sido oficialmente aprovado pela FDA, o órgão regulador dos Estados Unidos. Por isso, tudo envolvia riscos altos, efeitos colaterais imprevisíveis e um ambiente cercado de incertezas. Logo nos primeiros dias, os efeitos começaram a se manifestar. Náuseas intensas, vômitos constantes, perda total de apetite e uma fraqueza que parecia tomar conta do corpo inteiro. Preta, que já vinha fragilizada pelos longos meses de batalha, agora enfrentava uma exaustão física e emocional sem precedentes. Dormia mal, se alimentava pouco e, por vezes, mal conseguia manter os olhos abertos por mais de algumas horas seguidas. A equipe médica, apesar de extremamente capacitada, era realista. Não alimentava falsas esperanças. Desde o início, deixaram claro para Preta e sua família que os resultados podiam variar. Em alguns casos, havia regressão do tumor. Em outros, nenhuma resposta. Cada organismo reagia de forma única. Mesmo assim, Preta mantinha a força interior que sempre a caracterizou. Em suas palavras, não lutar seria desistir de mim mesma. A família, mesmo distante, não deixava de estar presente. Bela, do outro lado do continente, enviava mensagens constantes, lia salmos por videochamada e fazia questão de que a irmã sentisse seu amor, mesmo através de uma tela. Mas não demorou para uma nova preocupação surgir. Durante um exame de rotina no meio do protocolo, os médicos detectaram uma alteração nos pulmões que não havia sido observada antes. Era algo pequeno, mas preocupante. O tumor poderia estar se espalhando, e isso mudaria completamente a abordagem terapêutica. Os médicos solicitaram novos exames com urgência. A tensão no ambiente aumentou. O que antes era apenas uma luta contra um único foco da doença, agora poderia se tornar algo muito mais difícil de conter. Ainda assim, Preta manteve a postura firme. Se eu tiver que enfrentar mais uma batalha, eu vou. Não vim até aqui para desistir agora, disse a uma enfermeira, com um leve sorriso, ainda que a dor fosse evidente. Enquanto a equipe médica corria contra o tempo para confirmar a gravidade da situação, uma nova fase começava a se desenhar. A fé, mais uma vez, teria que se somar à ciência. E o Brasil inteiro aguardava, com o coração apertado, por respostas que poderiam mudar tudo. Enquanto enfrentava os efeitos devastadores do tratamento experimental nos Estados Unidos, Preta Gil descobriu uma nova forma de força, a força coletiva. Em meio à dor e às incertezas, formou-se ao seu redor uma rede de apoio que ultrapassava fronteiras, composta por familiares, amigos, fãs e até desconhecidos que se conectaram à sua luta. Bela Gil, mesmo distante fisicamente, era presença constante. Por meio de videochamadas, mensagens e orações, se mantinha ao lado da irmã em todos os momentos. Mas ela não estava sozinha nesse cuidado. Francisco, o filho de Preta, tornou-se um pilar essencial. Jovem, porém maduro, ele largou compromissos pessoais no Brasil para estar com a mãe durante o tratamento. Nos corredores do hospital, era ele quem empurrava a cadeira de rodas, ajeitava o travesseiro e segurava a mão dela nos momentos de medo. Preta, apesar do sofrimento, decidiu ser transparente com o público. Usando suas redes sociais, passou a compartilhar a realidade crua do processo. Publicava vídeos sem maquiagem, fotos com soro, relatos sinceros sobre as dores, os enjoos, os momentos de fragilidade. Essa escolha tocou profundamente seus seguidores. Ao mostrar que o câncer não tira a dignidade nem a luz de uma pessoa, ela virou símbolo de coragem para milhares de pacientes oncológicos. A mobilização foi impressionante. Celebridades como Thaís Araújo, Ivete Sangalo, Angélica e Lázaro Ramos usaram suas plataformas para manifestar apoio. Alguns compartilharam histórias pessoais de perda e superação. Outros enviaram mensagens de voz, flores ou simplesmente palavras de carinho. Cada gesto somava forças à caminhada de Preta. Nas redes formou-se algo ainda mais poderoso, uma comunidade. Pessoas de diferentes lugares do mundo passaram a acompanhar cada atualização. Muitos criaram grupos de oração. Outros pacientes em tratamento viam em Preta uma espécie de espelho e de esperança. Ela, sem querer, havia se tornado um elo de conexão entre milhares de pessoas que lidavam com a mesma dor e agora se sentiam menos sozinhas. Essa rede não apenas sustentava emocionalmente a artista, mas também transformava a forma como o câncer era discutido publicamente. O tabu começou a ruir. Mais gente passou a falar abertamente sobre diagnóstico precoce, saúde mental durante o tratamento e os impactos emocionais nas famílias. A experiência também modificou a própria Preta. Em uma de suas postagens, escreveu: "Eu achava que era forte antes, mas agora entendo que é resiliência. A dor muda a gente, mas o amor transforma."
Aos poucos, o que parecia apenas um relato íntimo virou um movimento. Um movimento de humanidade, de compaixão, de empatia. E foi nesse ambiente de cuidado coletivo que surgiram momentos ainda mais sensíveis e emocionantes, especialmente no coração de quem mais a amava. Para Bela Gil, acompanhar a luta da irmã foi como viver um pesadelo em câmera lenta. Por mais forte que tentasse se mostrar, havia dias em que a dor transbordava. Em uma conversa com amigos próximos, ela desabafou: "Eu daria tudo para pegar essa dor dela e trazer para mim." Era a impotência diante do sofrimento de quem se ama. Uma angústia que palavras não conseguem explicar. Ver a irmã definhar entre os medicamentos, as internações e os exames invasivos era mais do que doloroso, era cruel. E mesmo assim Preta continuava sorrindo. Nos poucos momentos de alívio fazia piadas, dançava com os enfermeiros, mandava mensagens engraçadas para a mãe. Ela fazia questão de mostrar que a doença podia atingir o corpo, mas não seu espírito. Esse comportamento, ao mesmo tempo que acalentava o coração da família, também o despedaçava. Como alguém podia ser tão forte diante do fim possível? Bela, introspectiva por natureza, começou a ver a vida de outro jeito. Percebeu o quanto tudo era frágil, passageiro, e o quanto deixamos de valorizar os momentos simples com quem amamos. Em um depoimento emocionado nas redes, ela escreveu: "A ciência cuida do corpo, mas o afeto cuida da alma. E é disso que a Preta mais precisa agora: afeto." A publicação viralizou. Milhares de pessoas se identificaram com o sentimento, especialmente aquelas que já haviam perdido entes queridos ou cuidavam de familiares doentes. A luta de Preta começou a ser vista como símbolo de algo maior: o poder do amor coletivo. Não era apenas a família que chorava ou torcia. Era um país inteiro envolvido. Fãs que nunca a haviam visto pessoalmente mandavam cartas, vídeos, orações. Havia uma força invisível pairando no ar. Uma energia feita de empatia, solidariedade e carinho. E curiosamente, era nesse amor que Preta encontrava forças. Mesmo nos piores dias, quando mal conseguia levantar da cama, ela fazia questão de responder alguma mensagem, dar um sorriso à equipe médica, ou simplesmente agradecer por estar viva mais um dia. A esperança, embora frágil, ainda resistia. E essa esperança seria posta à prova quando os médicos trouxeram os resultados finais de um novo exame. Algo estava diferente. Era fim de tarde quando os médicos entraram no quarto. A luz do sol atravessava a janela do hospital, desenhando sombras suaves sobre o rosto de Preta Gil. Ela estava acordada, mas quieta. O corpo ainda ressentia os efeitos do tratamento, e a mente já estava cansada de más notícias. Mesmo assim, ela se esforçou para sorrir ao ver os rostos da equipe entrando em silêncio, um silêncio que já dizia muito. Bela e Francisco estavam presentes. O clima era de tensão. Os últimos exames tinham sido feitos com urgência após o aparecimento de uma nova mancha nos pulmões. Havia incerteza, havia medo, e agora havia também uma decisão a ser tomada. O médico-chefe, com a seriedade que a situação exigia, sentou-se à frente de Preta. Com empatia, mas sem rodeios, ele explicou o que haviam encontrado. A nova lesão detectada nos pulmões era de crescimento acelerado. Apesar do esforço e da resposta inicial positiva ao tratamento experimental, o câncer havia voltado a se manifestar com agressividade. Era uma notícia devastadora. Houve silêncio. Francisco segurou a mão da mãe com mais força. Bela, do outro lado, tentava conter as lágrimas. Preta fechou os olhos por um momento. Parecia absorver a informação com a dignidade de quem já não se surpreendia com os altos e baixos do caminho. Diante desse novo quadro, continuou o médico, precisamos tomar uma decisão imediata. Existe a possibilidade de incluir um novo fármaco no protocolo experimental, ainda mais agressivo, com chances mínimas de melhora, mas também riscos elevados. Ou, alternativamente, suspender o tratamento e iniciar os cuidados paliativos. As palavras pareceram ecoar no ambiente. Cuidados paliativos era uma expressão difícil de digerir. Significava, na prática, aceitar que a luta mudaria de foco. Não mais curar, mas oferecer conforto. Não mais combater o tumor, mas preservar a dignidade nos dias que restassem. A decisão não era simples, e precisava ser tomada rapidamente. Cada hora contava. O corpo de Preta já não reagia como antes. As náuseas eram constantes. A fraqueza havia tomado seus movimentos. E apesar do esforço para manter o bom humor, havia dias em que ela mal conseguia abrir os olhos. A médica paliativista foi chamada. Ela se apresentou com suavidade e explicou o que significava aquele novo caminho. Cuidar da dor, preservar a lucidez, trazer conforto, promover momentos de qualidade de vida mesmo diante da finitude. Não é desistir,
É apenas mudar a forma de lutar, disse, olhando nos olhos de todos. Bela chorava em silêncio. Francisco se levantou e saiu por alguns minutos. Preta, pela primeira vez em muito tempo, pediu que a deixassem sozinha no quarto por alguns instantes. Ali, em silêncio, ela relembrou tudo. O diagnóstico, as sessões de quimio, o amor do filho, o carinho das mensagens, os vídeos engraçados que mandava para os amigos, as promessas feitas a si mesma, a fé inabalável. E pensou, será que chegou minha hora de descansar? Ou ainda existe algo por fazer? Algum tempo depois, pediu que todos voltassem. Estava serena. Pediu um copo d'água, olhou para os médicos e disse: se há uma chance, por menor que seja, eu quero tentar. Não por mim apenas, mas por meu filho, pela minha mãe, por cada pessoa que acreditou comigo. Se for minha última batalha, que seja lutando. A equipe médica respeitou sua escolha. Começariam, em caráter emergencial, o novo protocolo. Um coquetel ainda mais forte, com remédios recém-testados, sob vigilância constante. Seria doloroso, arriscado, mas Preta queria ir até o fim, ou pelo menos até onde seu corpo permitisse. A notícia se espalhou rapidamente. As redes sociais voltaram a se mobilizar. Artistas como Gilberto Gil, emocionado, escreveu: minha filha é feita de luz. Onde houver uma fresta, ela entra. Ivete Sangalo publicou uma foto antiga das duas juntas com a legenda: estamos com você até o último suspiro de esperança. A comunidade virtual formada em torno da luta de Preta respondeu com força. Mensagens de fé, vídeos de apoio, correntes de oração. Era como se o país inteiro respirasse junto com ela, esperando que, contra todas as probabilidades, um milagre acontecesse. Os próximos dias seriam os mais desafiadores. O novo tratamento exigiria uma internação ainda mais cuidadosa. Riscos de infecção, colapso de órgãos e efeitos colaterais graves estavam no radar. Preta sabia disso, mas preferia arriscar com coragem do que se entregar ao desânimo. Bela, ao saber da decisão, apenas a abraçou. Se é isso que você quer, eu tô com você. Até o fim. Francisco, entre lágrimas, murmurou: você sempre foi mais forte do que todo mundo. E assim, mais uma vez, Preta Gil se colocava diante do impossível. Com dignidade, com afeto, com a coragem de quem, mesmo fragilizada, continua dizendo ao mundo: eu ainda estou aqui. Mas enquanto a equipe preparava tudo para o início do novo protocolo, um novo sinal no corpo de Preta geraria mais uma reviravolta. Algo que ninguém esperava apareceu nos exames laboratoriais. E o que parecia ser o começo do fim, talvez não fosse o fim ainda.